Estamos começando uma nova edição do nosso programa Eletrografia e hoje entrevistaremos o escritor, tradutor, gestor público na área de cultura, Marcelo Tapia, que é também cantor, músico. Sim. Marcelo começou sua carreira na área do livro, na área da publicação, com Primitipo, em 1982. Depois lançou O Bagatelista, em 85, seguido de Rótulo, de 1990, Pedra Volátil, 1996, Valor de Uso, 2009, e em 2017 lançou Espirais, um livro novo que saiu no volume Refusões, no qual ele reuniu todos os seus livros anteriores. Recentemente, neste período de pandemia, ele lançou In Quasi Extremis, pela Olavo Brás. E é sobre este livro específico que conversaremos hoje, mas também falaremos dos outros momentos da carreira do Marcelo como poeta e também como tradutor, né? Então, gostaria já de fazer, Marcelo, a primeira pergunta. Bom, primeiramente, agradecer você por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. E vamos para a primeira pergunta. Você lançou há pouco, por meio digital, In Quasi Extremis, obra que responde ao período que temos vivido. Gostaríamos que você falasse um pouco do espírito geral do livro e também de qual, na sua visão, é o potencial da escrita, especialmente a de poesia, no contexto do ano conturbado de 2020. O livro ele se divide em duas partes, integrado por duas partes que eu chamei de dois cantos, né? O canto 1 e o canto 2. Um é 10 poemas súbitos, que tem a ver com a necessidade, a premência de uma situação que tende ao extremo, não é? E o segundo canto é eschatos, que é exatamente um termo grego que se refere a limite, a extremo, não é? Acúmulo, superfície, ápice, não é? Aponta, portanto, para uma situação de vivência de extremo. Eu acredito que a poesia, e no meu caso, pessoalmente, a poesia é sempre um modo de concentração que permite a mim um reequilíbrio, não é? E que, em última instância, me salva. Não é? Então, numa situação em que há uma pressão grande pela mudança de perspectiva, isso se tornou mais necessário do que nunca. Então, o desejo de produzir algo nessa situação. Eu creio que numa época como esta, a poesia que transcende a informação imediata, não é? E procura repensar o ser humano e a história e a própria literatura de uma maneira abrangente, ela tem um lugar extremamente importante, até por sua inutilidade no sentido de pragmática, mercadológica, inserção, não é? Num contexto de troca, não é? Muito mais do que isso, a poesia aponta para uma intemporalidade. E no momento em que o datado se torna imperioso, não é? Eu acho que a intemporalidade, por meio da poesia, ela é fundamental para que a gente preserve perspectivas. Então, eu acho que a função é essa. E também uma oportunidade de se sair da tendência muito frequente de a poesia como algo confessional, como algo que diga respeito apenas ao seu mundo cotidiano e aquilo que você vive naquele momento, uma importância talvez afetiva, não é? Buscaram a poesia que fale mais para a humanidade e as nossas perspectivas gerais do que uma situação muito restrita a quem escreve.
assim que eu imagino, quer dizer, é um momento de cada um repensar o que pode fazer. Vamos então, Eliakim, por favor, segunda pergunta. Primeiro, é um prazer conhecê-lo, né? Nós não nos Igualmente. conhecíamos. E, como você sugeriu, em Quasi Extremis há referências à cultura grega antiga. Nós gostaríamos de saber em que medida o diálogo com essa tradição responde ao presente turbulento no qual estamos vivendo. A grandiosidade, a elevação de uma poesia como a da antiguidade serve de referência que também transcende ao nosso pequeno mundo encerrado, né, no consumo, no interesse cotidiano, diário, de competição. Eu acredito que a poesia antiga é uma tradição que se presta muito ao diálogo para que a gente possa transcender os nossos limites. A presença de uma referência neste momento, eu acho que podem servir como num barco de rumo incerto, em que você colhe referências para ter perspectiva de caminho. Certo, certo. Marcelo, como contraponto, né, em Quasi Extremis, a sua publicação mais recente, a gente gostaria de abordar um pouquinho também o começo da sua carreira poética, né? Publicado em 1982, o Primitipo, seu primeiro livro de poemas, é uma obra de poesia visual, né? Gostaríamos de saber como foi o processo de elaboração desse trabalho e desde a criação dos poemas até a edição, né, que passou por Masao-Ono. Teve um diálogo aí, pelo que consta, com a editora do Masao-Ono. Como foi isso? O Primitipo foi uma espécie de culminância de um processo de diálogo com a vanguarda, até então, né? Vanguarda dos anos 60, 50, final de 50, 60, que ainda era algo muito presente para mim naquele momento. Eu tinha uma ligação muito forte com o trabalho que foi realizado particularmente pela poesia concreta, né, pelos poetas concretos. E houve um processo em que eu fui experimentando até que eu cheguei a um ponto em que, quase que freneticamente, eu fiz esse Primitipo. Eu digo freneticamente porque foi feito num tempo relativamente curto, em que eu trabalhava muitas horas por dia, sempre com a perspectiva gráfica, não é? Então, na época, o que havia de mais avançado como recurso para a composição de um poema verbal ou experimental, como eu chamava, era a letra 7. Letra 7 eram lâminas de letras transferíveis, né, que você decalcava no papel e fazia arte assim. A letra 7 tinha álbuns, tinha coleção de tipos, né? Tinha ali um cardápio tipológico. Isso permitia a escolha de uma letra fantasia adequada à sua ideia ou à sua intenção. Agora, no meu ponto de vista, a letra, ou o tipo de letra fantasia, não pode ser só um adereço ao que você pretende realizar, ou ao texto, digamos assim, né? Então eu procurei criar um diálogo entre a forma da letra e aquilo que estava sendo concebido como texto. Acredito que cheguei, no outro caso, a uma solução satisfatória, particularmente num poema chamado Und, que o próprio verso surgiu em diálogo com o desenho da letra. Então, na continuidade de uma letra a outra, eu apenas criei o expediente restritivo de conexão entre uma letra e outra, que desenha uma onda, né? Pela própria necessidade de conexão
que não era feito assim, para ser usado assim, né? Mas quando eu resolvi emendar uma letra em outra, ele já derivava um movimento ondulante, né? Então, e o verso fala de ondulação, fala de onda, né? E também de sentido. Então, aí há eu acredito que o poema alcança uma espécie de integração entre o como fazer, o que se faz e o recurso utilizado, né? Eu levei ao Massaó, no projeto do livro, já os poemas todos feitos. Originalmente eu havia imaginado um envelope com folhas soltas, né? E aí o Massal, que era um editor experiente, foi aí meu mestre do ofício de edição e ofício gráfico, né? Eu aprendi com ele, porque nós chegamos a ser sócios durante um tempo. Ele me disse, olha, um envelope está muito bem, mas um envelope é algo que a pessoa vai jogar fora. Tem que ficar na estante, tem que ter um corpo. Então, eu sugiro que você faça uma pasta, não é? Para que a gente publique um álbum. E lançou o desafio de eu mesmo fazer a arte da capa. Então, deu algumas sugestões, eu realizei a arte da capa, e aí ele disse, bom, então tá, você quer entrar pela cozinha, não é? Então vamos entrar pela cozinha. Agora você vai mandar fazer os fotolitos. Você vai nesse endereço aqui e vai mandar fazer o fotolito para você ver como é que faz o fotolito. Aí depois você escolheu uma gráfica pequena que eu podia acompanhar, não é? Porque eu não tinha experiência alguma, e propôs que eu fosse a gráfica e acompanhasse a impressão toda, não é? E assim resultaram esses exemplares, foram 500 exemplares de Primitipo, que ainda existem, infelizmente, nos sebos aí. Eu vejo que tem até uma certa coisa que você não imagina nunca quando você faz, né? Mas tanto tempo depois, de 82, então tem ali um certo valor de revenda e tal, porque é algo meio raro, né? Que, para mim, é uma coisa interessantíssima que a história prossiga, né? Mas, como é inacessível, praticamente, eu reuni. Foi uma das motivações de fazer a reunião da minha poesia no livro Refusões, que perde bastante, porque a arte original, cada folha é independente, né, solta, e é num tamanho maior, né, impresso em azul escuro. É um trabalho que ficou bonito, né, quase assim com teor artesanal. Mas é isso, é algo que foi feito intensamente e já tinha esse desafio que me encanta, que é procurar conceber um texto já pensado em sua solução gráfica e no veículo que vai contê-lo. Muito bem, perfeito, interessante. Sim. É bacana saber um pouco os bastidores, né? Muito bem, ele aqui... Tipo, né? Com primitivo e também com tipo, tá certo? E tem um poema lá com esse nome também, né? Mas é como que lançar o primeiro marco, o primeiro tipo, né? O que se trabalha como uma gráfica antiga, uma tipografia em que você utilizava tipos de chumbo, né? Com a sua concretude, com cada elemento ali pensado na composição. Essa época pré-internet, assim, o Augusto de Campos fala que quando ele criou o Poeta Menos, né, era no papel carbono colorido, então realmente a parte artesanal claro que é bem anterior ao primitivo, mas a dificuldade acho que ainda permanecia, né? Claro que eu colhi a ideia do próprio Augusto, que utilizava a letra 7, né? Muitos poemas do Augusto são feitos em letra 7. Ele dizia isso, tinha grande habilidade nesse uso. Foram meus mestres nesse caminho, né? Na verdade, o Augusto, o próprio Massal me contava que a antologia Neugandres, que foi editada pelo Massal, né? Antologia Neugandres 5, né? Que era ainda em processo tipográfico de impressão, e havia várias cores, né, como na série Poeta Menos,
o Augusto tinha de olhar no chumbo, porque era muito caro tudo, né? A prova era caro, tudo era caro, né? Como no processo gráfico. Então, o Augusto, por vezes, segundo o Massal, havia conferido, revisado o poema no próprio chumbo, né? Ou seja, ao contrário, né? Você tem que olhar em espelho. Que você tirava provas da composição em chumbo no papel, mas isso nem sempre era tão fácil de executar. E você chegou a falar dessa ideia com Haroldo também? Com Haroldo eu tive vários diálogos, o Haroldo me recebeu várias vezes para falar, me lembro quando eu levei a ir ao Bagatelista, ele opinou, quando eu falei o título, ele achou interessante e tal, eu conversava. O Haroldo era uma pessoa muito generosa, não é, que discutia e dava aí algumas referências importantes. É que o Haroldo tinha uma ideia também de um livro que viria numa caixa com folhas soltas, né? Essas ideias sempre circulam, né? Os poetas sempre tentam, não há nenhuma originalidade nisso. Sim. Então, eu gostaria de comentar sobre isso, né? No livro anterior ao Em Quase Extremes, o Espirais, há um poema intitulado O Quadro do Vaso, em que são abordadas questões como reprodutibilidade, cópia, autoria, né? Nós gostaríamos de saber, para você, quais são as potencialidades e limitações daquilo que Marjorie Perloff chama de o gênio não original. Olha, eu acho essa ideia muitíssimo pertinente, né, para a contemporaneidade. O tema da cópia, da réplica, da não originalidade, está no meu trabalho desde o começo. E foi explorado quase exaustivamente em valor de uso, né? Isso sempre me impressionou muito, a sensação de você viver num período em que a poesia foi experimentada e testada em seus limites totalmente, né? Ou seja, a sensação de que tudo foi dito, tudo foi feito, como está expresso em vários poemas, né? Mas a ideia de que, assim, o que fazer depois disso, em que os limites e as possibilidades de superação da própria poesia foram todas testadas, né? É com a sensação de ter de passar por uma prova, tendo a consciência de que a única possibilidade é a cópia. Sim. Né? E que valor tirar disso? É claro que aí, durante o processo, ao longo do tempo, creio que foi possível formar a ideia de que absolutamente tudo é derivado, não é? O que a gente encontraria resposta no pensamento do Haroldo como movimento plagiotrópico, não é? Da literatura. Sim. Ou seja, tudo é derivado, não existe originalidade. Qual é a originalidade? A originalidade é um momento de uma configuração em que você ali elege alguns elementos que, num dado instante, compõem uma especificidade, digamos assim, né? Mas que incorpora, como eu estava dizendo antes, incorpora todos os elementos com os quais você convive mentalmente, né? Então, agora, eu não me entusiasma muito, nunca me entusiasmou muito, a ideia de uma regra prévia que determine por si só o resultado. Como você criar um programa ou uma restrição, né, como diz a Perloff, como ela identifica ali, né, em alguns trabalhos. Então, você cria uma restrição e essa restrição gera a composição a partir daquele critério, né? Isso não me entusiasma. O que me entusiasma, e sempre me entusiasmou, foi a incorporação de citações, Sim. Mas num diálogo constante com a sua própria intencionalidade, não é?
de maneira a que o resultado surja desse diálogo, da descontextualização de algo que você cita com a sua intencionalidade, né, em diálogo constante. Eu acho que isso é fundamental e, por vezes, a citação é involuntária também, né? Porque, às vezes, você não se dá conta de que você está citando alguma coisa e depois você se lembra de algo parecido que você havia lido, identifica, descobre. No início, nos primeiros livros, eu identificava todas as citações com notas. No caso de Rótulo, tem um poema lá anotado, cada citação, ele é todo feito de citações, né? Um poema. Depois, e mais recentemente, eu abdiquei muitas vezes dessa obrigação de identificar citações. Mesmo porque eu acho que o processo de apropriação envolve uma descaracterização do contexto de origem. Sim. Então, aquilo reinserido num outro contexto já não é mais o mesmo. Né? Então, eu acho que faz parte desse processo de apropriação não identificar, por vezes, os elementos utilizados. Até para você ter também a liberdade de modificá-los conforme o interesse que a própria composição, por vezes, sugere. Né? Eu acho que esse diálogo envolve aquilo que o poema também pede. Né? Então, mas eu acho riquíssimo. A ideia pode surgir de uma citação. Eu costumo dizer que, por isso essa ideia de expiração também, né, para se contrapor à inspiração, Sim. É sempre um mito romântico daquilo que vem internamente como algo que você tem, né, que o inspira. Eu acho que a inspiração é muito interessante como movimento inverso, né, mas e também como a inspiração proveniente do externo. Daquilo que você pode colher como algo objetivo que está no seu repertório. Certo. E agora eu acho assim, acho que essa ideia é extremamente pertinente e tem tudo a ver com a contemporaneidade. Né? Nós temos a consciência da cópia, do processo infinito de cópia, no qual nós nos inserimos. Então, num poema eu digo, né, só aspiro ao eco. Né? Quer dizer, a aspiração passa a ser um eco que tenha alguma definição, embora seja múltiplo. Certo, Marcelo. Se faz sentido. Ok? Bacana. Bom, a nossa próxima pergunta, Marcelo, é referente à tradução e música, né? O trabalho também passa pela tradução e pela música. Essas duas áreas, elas se encontram principalmente no seu interesse pela Irlanda. Certo. E gostaríamos que você comentasse um pouco, né, a importância da Irlanda em suas obras tradutória e musical, né? Você chegou a lançar esse livro, A Forja, né? Isso. Alguma poesia irlandesa contemporânea. Então, como é que você chegou nisso? Gostaria de saber, por favor. Ok. Olha, então, o meu interesse pela Irlanda, o meu fascínio pela Irlanda veio por meio de James Joyce. Do meu interesse pela obra de Joyce. Né? E sendo ele irlandês, embora tenha vivido a maior parte da vida no exílio, né? A sua obra tem tudo a ver com a Irlanda, né? O cotidiano da Irlanda, desde Dubliners, né? E essa cultura é algo que foi me fascinando. E descobri alguns poetas irlandeses que me impressionaram muito, né? Michael Hartnett, Michael Longley, né? E, claro, Seamus Heaney. Né? Traduzi alguns, além desse livreto que você mostrou, publiquei nos cadernos de literatura em tradução da USP, no número 7 tem ali poemas reunidos irlandeses. Né? É algo muito interessante e é uma cultura intensa, né, por sua história. Então, existem situações limites que levam a poesia densa de significação.
A música também veio em decorrência dessa convivência no Bloomsday, que é aquele evento que celebra a obra de James Joyce. Não é? Eu comecei a participar do Bloomsday em 1992, ele nasceu em 88 aqui em São Paulo, criado pelo Haroldo de Campos e pela professora Unira Mutran, da USP. Né? Em 92 eu entrei com a intenção, né, juntamente com o próprio proprietário do Finnegan, o poeta Luiz Donofrio, me levaram a isso, né, que lá era realizado no pub, né, o evento, muitos anos. E havia necessidade de ter música irlandesa. O próprio Haroldo pediu, olha, vamos ter música irlandesa. Durante alguns anos, nós chamávamos um grupo de um irlandês que vivia em Campinas e vinha e se apresentava. Mas isso não era fácil, era difícil. Eu comecei a cantar uma ou outra música da tradição, fui pesquisar, acabamos formando um grupo. Eu convidei a minha professora de canto, então, o meu filho, que era pré-adolescente, tocava violino, e uma outra cantora, e alguns outros músicos eventualmente convidados, e formamos um grupo chamado Irish Dreams, que durou mais de uma década, tocava todo ano no Bloomsday, tocou em outros lugares, em pubs, chegou a fazer apresentação em teatro. Né? É uma música, eu sou fascinado por melodia, então a música tradicional irlandesa, além da rítmica, né, que é fascinante, mas tem uma riqueza melódica muito grande, aquelas melodias que são eternas, né, porque são muito belas e aparentemente simples, e ao mesmo tempo são muito cativantes. Então é isso, para mim, como sempre desejei praticar o canto, né, a música irlandesa se presta muito a isso pela beleza melódica. Né. É um mundo... Bacana. Não estava muito no script, mas teria como dar uma palhinha, lembrar um trechinho de alguma dessas melodias? A mais célebre, a mais cantada, né, que é uma composição tradicional, é Danny Boy, né, que é até conhecida porque num filme, não me lembro bem agora, no momento em que o avião vai cair, eles cantam juntos. Né? Oh, Danny Boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. 'Tis you, must go and I must bide. Beleza. Muito bonita. Interessante, Marcelo, só um pequeno comentário. A própria história da Irlanda está envolvida na tradução, né? O processo de imposição da língua inglesa que foi violento. Eles chegaram a mudar, por exemplo, o nome de uma cidade, Derry, para Londonderry, né? Tem até um dramaturgo que fala disso. Sim, sim. Então é trágico, linguisticamente falando, né? Claro, houve um movimento, né, para que a língua irlandesa não se perdesse. O Michael Hartnett, esse poeta que eu citei, durante um período, se não me engano, uma década, ele deixou de escrever em inglês. Mas a imposição, a necessidade fez com que ele retornasse. Né? É uma questão bastante controversa, e tem até poemas que tematizam a morte da língua irlandesa. Né? Um deles eu traduzi. Mas o Joyce, por exemplo, era contrário a esse movimento. Ele achava que não havia possibilidade de se evitar que o inglês fosse dominante, a língua dominante. Né? Então, era como um nacionalismo exacerbado que não levaria a um resultado satisfatório, né? Que não valeria a pena persistir nessa luta. Né? Mas, sem dúvida, é algo que ainda convive, né, na Irlanda, e é aquela história, uma língua que se perde é toda uma visão de mundo que se apaga. Não é?
E na poesia irlandesa dá para encontrar esses elementos, e há poemas compostos em língua irlandesa, como o caso de Michael Hartnett. Muito bem. Certo. E aqui, vamos lá? Além de poeta e tradutor, você é o diretor atualmente da Casa das Rosas, da Casa Guilherme de Almeida e da Casa Mário de Andrade. Você poderia nos falar dos desafios que essas instituições têm enfrentado durante o período de pandemia? O desafio maior é você levar o trabalho adiante com os museus fechados, né? As três casas são uma categoria, formam uma categoria de museu que é uma categoria específica, que é museu literário, Museu Casa Literário, né? Museu Casa Literário já fica um pouco à margem do circuito central, né, do mundo dos museus, que normalmente é composto de grandes instituições que trazem grande público, não é, com grandes espaços, com possibilidades de aquisição de obras, de renovação de seus acervos. O Museu Casa Literário, normalmente, ele nasce de um personagem e, portanto, ele tende a ter um acervo restrito àquela biografia, não é? Ou aquele histórico do personagem. E isso já traz dificuldades. Mas tem dado muito certo os museus Casas Literários de São Paulo, né? Nós temos aí 3 personagens importantes da poesia brasileira, 2 ligados ao modernismo, não preciso falar de Mário de Andrade, que todos sabem. O Guilherme, nós conseguimos recuperar a ideia do Guilherme como um poeta que participou do modernismo, que é algo um tanto apagado por obra de uma crítica nebulosa, que sempre o colocava como uma espécie de eventualidade, mas que teria retornado ao parnasianismo, de onde ele nunca tinha saído, coisa que não se justifica, né? Então, você faz parte da nossa missão aí, criar a memória, não só resgatar, mas criar de novo uma memória que reveja, que faça uma releitura da obra desses poetas. Então, é Mário, né, é o Guilherme e o Haroldo de Campos, que foi agregado à Casa das Rosas, né? Porque a Casa das Rosas não foi a residência do Haroldo, é o único caso aí do museu que não é a antiga residência do poeta. Nesse momento, nós tivemos de fechar os museus, né, para não haver aglomeração, então, por causa da necessidade de isolamento. Imediatamente, nós procuramos, então, realizar atividades remotamente, né? E, desenvolvemos aí, a toque de caixa, uma programação, adaptamos o que nós já desenvolvíamos, os programas continuados, que têm caráter formativo, né, como de tradução para tradutores literários da Casa Guilherme, o Centro de Apoio ao Escritor lá fez o curso livre de preparação do escritor da Casa das Rosas, online também. Na Casa Mário, havia um programa que estava iniciando, formativo sobre patrimônio, memória e gestão cultural, que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido também remotamente. Então, nós adaptamos os nossos programas e criamos outras atividades para serem desenvolvidas à distância, né? Esse foi o grande desafio, tem dado muito certo, e nos faz pensar que esse meio, né, de chegar ao público tenha de ser preservado mesmo quando nós retornarmos às atividades presenciais, coisa que não deve demorar muito, né? Porque há um público novo que se agrega, se chega a outras pessoas que não faziam parte daquele círculo que já frequenta esses museus e que é crescente, mas não na proporção que a internet alcança. Então, nós temos aí pessoas interessadas de outros estados, até de outros países, às vezes, né? E um público maior a cada atividade, surpreendentemente, mesmo com temas específicos. Então, de repente, você faz uma atividade sobre tradução e você tem mais de 100 pessoas ouvindo naquele momento, né?
coisa surpreendente. Então, esse é um desafio. E, claro, nós tivemos de nos adaptar ao desafio muito forte de restrição de verba, né? Nós sofremos aí um corte bastante significativo do repasse que nos é feito pela Secretaria de Estado da Cultura. Então, em decorrência das limitações de receita do próprio governo do Estado, né? Então, nós tivemos de lidar com isso e acredito que estamos superando e tirando proveito, tirando lições dessa experiência, que vão nos servir para quando nós retornarmos a algum tipo de normalidade, né? Ok? Mas é isso, é um desafio diário. Nós temos trabalhado bastante, fazemos reunião aí da equipe, sempre virtualmente, é claro, né? E temos bons planos pela frente. Certo. Obrigado, Marcelo. De nada, Lia. Muito bem, Marcelo. Temos uma outra pergunta referente à questão que me parece bastante pertinente e nem sempre tão abordada, que é a questão dos critérios de valor, né, da arte de forma geral, mas no nosso caso aqui estamos falando de poesia, principalmente o critério de verificação de qualidade de um texto, né? Então, gostaríamos de saber, você como leitor, né, como escritor, qual é o seu critério de verificação de qualidade, né? Você acha que isso é uma questão importante nos dias de hoje? Você acha que isso é, né, no meio toda essa discussão sobre a questão da diversidade, muitas vezes essa questão do valor não fica tão bem articulada, né? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o valor de um texto poético, ele é medido pelo próprio tempo, né? Assim, aquilo que permanece, esse é o principal critério. Os nossos critérios são pessoais, não é aquilo com o que você tem mais afinidade, aquilo que você reconhece como algo que diz algo a você, né? Que dá vontade de decorar, de memorizar, não é? Agora, a maneira como eu vejo é sempre no sentido de que o texto deve resistir a uma análise e uma leitura profunda. Se não resiste, é porque ele não foi suficientemente elaborado. A poesia é obra de arte verbal, né? Então, por mais singelo que um texto possa parecer, ou por mais singela que seja a intencionalidade daquele texto, mesmo que ele pareça um texto que surgiu espontaneamente, dentro desse mito da espontaneidade ligada à inspiração, né? Esta aparência de simplicidade, ou espontaneidade, ou singeleza, ela tem de ser muito bem trabalhada para que ela possa se sustentar. Não é? Então, qual é a minha referência de qualidade de um texto? É quanto ele resiste a uma leitura mais profunda. Quando eu procuro observar como ele está composto, como ele está construído, quais são os elementos que estão ali interrelacionados. E, em resumo, a associação entre som e sentido, a relação entre som e sentido, como funciona naquela composição. Porque a articulação dos elementos caminha para isso. Não é? Um poema não pode só dizer conteúdos, né? Um poema tem de mostrar aquilo que ele diz ao mesmo tempo. Então, é quanto isso faz com que o texto possa ser memorizado como algo em que você reconhece essas relações, que motiva para uma releitura e para a memorização. Certo. Né? Se não, tudo bem, faça prosa. Sim, sim.
Por fim, Marcelo, você poderia ler um poema de In Quasi Extremis para nós? Então, eu vou ler um que, nessas manifestações espontâneas que eu recebi de algumas pessoas que muito me estimularam, né? Este não foi um poema apontaram alguns outros, este é o melhor, este é o melhor, este é o melhor. Mas eu vou ler aquele do primeiro canto, que foi porque foi nele que começou o conjunto, não é? Foi o primeiro a ser escrito. Perda abrupta sobre a consciência de finitude. O tempo pode ser agora. O limite pode ser este agora, pois não há limite para que uma importuna hora intercepte o fluxo infinito da inconsciência de que se morre. O fim pode ser um fim breve, antes da hora projetada para um certo dia sem data, em que viria um vento leve a enfindar a vida passada, além da morte que se perde. Pode ser dupla a perda abrupta, da vida e de outra vida urdida no íntimo da voz que se quer sobrevivente à morte bruta. Dois fins, existências partidas no vazio da memória curta. Nada resta do que será, pois não mais será nem um corpo, nem um vago som de palavra soprada na ilusão do que era eterno quando se corrompe uma alma com o Deus dará. O que será virou seria. Perdeu-se na mente iludida de antes, já cega de presente, que não se agarra, não se fixa e pode ser última vítima da memória finda de um dia. Escritos voam como a vida, para um lugar que não se habita, não se frui. É éter de fala, longínqua, vã e não a vida. Apagam-se a vida e a escrita, nenhuma na mente é retida. O tempo de crédulo foi-se, fechou-se a visão do amanhã. Juntam-se num instante apenas cacos que a lembrança corrói de todos os ontens, enganos do desejo ávido de hoje. Certo. Ok? Marcelo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço muito pela oportunidade. É uma satisfação grande para mim. Muito bem. Continuaremos futuramente com outros convidados e se houver alguma novidade, uma nova publicação, fica sempre o espaço para conversa. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Bye, bye.